Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais uma segunda-feira aqui para a gente estudar, aprender, falar de harmonia familiar, falar de equilíbrio dentro da família. Assuntos tão importantes, né? Tão importantes para nós. E é sempre é, uma. Oi, Aline, boa noite. É sempre uma honra poder estar aqui, né? A gente aprendendo mais, se ensinando mais. Eu sempre digo que quem fala é o primeiro que ouve, né? Então a gente vai falar de equilíbrio e harmonia familiar. E com certeza vou falar de experiências minhas também, mas também quero trazer muito para essa parte da constelação familiar, de vocês compreenderem onde que a constelação auxilia nessa harmonia e nesse equilíbrio familiar. Porque, claro, a gente pode ficar aqui falando um monte de teorias, né? Um monte de coisas, coisas bonitas, assim, na teoria mesmo, né? E na prática, quantas coisas a gente sabe, mas a gente não consegue fazer. A gente fala muito nos posicionamentos, né? Os momentos de silenciar, os momentos de se expressar. E será que mesmo sabendo a gente está conseguindo colocar em prática? Saibam que muitas vezes a gente não está conseguindo colocar em prática porque algo está fora do lugar. Porque dependendo de onde nós estamos, com quem nós estamos, nós temos outro lugar dentro, óbvio, daquilo que a gente é, obedecendo a nós mesmos, né? Mas nós precisamos entender tudo isso. Então, nós vamos falar hoje das ordens do amor, nós vamos falar de ordem, de pertencimento, de equilíbrio. Não só os conceitos, né? Não quero ficar dando aula de conceitos, porque isso tem vídeo aí de tudo que é jeito explicado, né? Muito bem explicado. Mas eu quero falar para vocês na prática. E eu vou falar um tanto também do fluxo finito da expansão. Tem pessoas que pensam, meu Deus, vamos falar de novo do fluxo, né? Mas sim, o fluxo infinito da expansão, ele é algo que coloca todas as leis sistêmicas dentro desse fluxo na prática da vida e não só na constelação. Para quem está aqui no Zoom, eu vou compartilhar com vocês o fluxo, vou dar uma explicada também, tá? Até para alinhar a comunicação, a gente precisa entender o lugar das coisas e a gente precisa se colocar no lugar, nas coisas da nossa vida. Pode ter certeza que se algo não está sendo assim como tu imagina, na comunicação com a tua família, nos alinhamentos, tu não tá vivenciando aquele equilíbrio que tu tanto quer, pode ter certeza que algo está fora do lugar. E às vezes é muito fácil colocar isso no lugar. Além de constelação, é claro, são pequenos posicionamentos, pequenos entendimentos e mudanças que vocês podem ter a respeito de cada identidade que ocupam. Eu vou explicar melhor isso, tá? Essa coisa da comunicação também é algo que chama bastante atenção. Eu recebi uma mensagem, né, para fazer uma leitura de tarô a respeito disso, da comunicação, o alinhamento da comunicação com os filhos, o alinhamento da comunicação com o parceiro e o alinhamento da comunicação com a família de origem. E é muito legal porque eu me identifiquei com a pessoa me disse assim: eu sinto que eu sou o centro da minha família. Que, né, que as coisas passam por mim, que eu tô, digamos assim, ocupando lugares que não são meus. E eu me identifico porque eu já passei por isso. E muitas pessoas que eu atendi, que eu atendo, passam por isso. Então vejam bem, uma falta de alinhamento de comunicação, porque as coisas estão fora do lugar. Se eu quero tratar, por exemplo, os meus pais como filhos, eu me sinto mãe da minha mãe, eu me sinto mãe do meu pai, a fonte seca, eu não tenho de onde receber. E eu me torno um filho arrogante, que nem dizem na linguagem da constelação, né? Eu me torno um filho que eu quero ser maior que os grandes. Isso não tá certo. Não é questão de moralmente ou o que tu imagina e julga da vida dos teus pais, tu estar certo ou estar errado. Não, é simplesmente a gente saber o nosso lugar de filho e dizer um sim ao destino e às escolhas dos nossos pais. Quem tá chegando agora por aqui, né, pode achar isso estranho. Mas dentro da constelação a gente consegue comprovar por A mais B
por que que isso aí funciona e na prática de quem já está praticando isso na vida. É isso, né? Na prática de quem já está praticando. As pessoas conseguem enxergar nas suas vidas a transformação, colocando essas leis em prática. Por outro lado, tem pessoas que se colocam tanto nesse lugar de filho, frente aos pais, que ficam pequenos uma vida inteira. Pequenos, pequenos. Não crescem, têm medo de crescer, não saem debaixo da asa, sabe? Às vezes já tem suas famílias, já tem, né, para quem olhar, vamos dizer assim. Às vezes a gente já é maior para alguém, para outras pessoas, né? Já temos pessoas que vêm depois de nós, e ainda assim a pessoa fica lá esperando a aprovação dos pais, um aval para fazer as coisas. Às vezes tem pessoas que criam histórias de que os pais precisam delas, mas na realidade quem está precisando dos pais são essas pessoas. E tá tudo bem, eu não tô aqui censurando e julgando ninguém. Eu tô mostrando para vocês que a gente precisa ter as coisas no lugar para que o equilíbrio familiar aconteça. Se eu busco muito a aprovação de alguém, dificilmente eu vou estar em paz com as coisas que eu decido. Ou é uma pessoa que vai ter dificuldade de decidir. Entendem? Também tem casos de pessoas que moram com os pais uma vida inteira e têm sua independência emocional e crescem, não têm esses medos. Tudo pode, tudo pode acontecer. A gente não está falando aqui de um padrão específico. Estou trazendo exemplos para que vocês comecem a compreender. Coisas que não trazem equilíbrio e harmonia familiar também. Por exemplo, a mulher se sentir mãe do marido, o marido se sentir pai da mulher. Não tá no lugar. Marido e mulher têm o mesmo tamanho. E às vezes tu pode pensar assim, não, mas eu só cuido dele, eu não me sinto mãe. Não, não é. Mas observe o jeito que tu te comunica, como que a pessoa recebe, o espaço que a gente cria e que a gente dá para o outro participar. Muitas pessoas se sentem sobrecarregadas, mas eu vejo que também se sobrecarregam porque não dão espaço para a participação do outro, da forma como ele é. Sabe aquela coisa que nem com criança pequena, por exemplo, a Eloá quer comer sozinha. Os dias que eu tô com pressa, eu dou a comida pra ela, porque ela já tá de banho tomado, a gente já vai pra escola, ela come toda a comida e a gente vai. Os dias que eu quero ensinar ela que eu não tô com pressa, ela come do jeito dela. Ela aprende a comer do jeito dela e eu trabalho a minha paciência. Gente, isso acontece nos casais direto. Obviamente não com dar comida na boca ou não, mas com outras atividades, entendem? Então é uma linha muito tênue que a gente precisa prestar atenção entre as pessoas que estão maternando ou paternando seus companheiros. Isso não funciona, isso não equilibra um relacionamento. Alguém vai se sentir sobrecarregado, alguém vai se sentir fora do lugar, o lugar de um fica vazio. E vou dizer mais, uma coisa que muitas pessoas não gostam de ouvir. Fica vazio e aberto para outras pessoas ocuparem. E aqui eu não tô moralmente falando, gente, porque sim, né, tem o caráter das pessoas, tem tudo, né? Eu sei disso. Mas eu tô dizendo que cada pessoa tem as suas responsabilidades dentro dos acontecimentos. A gente sabe que existe o certo e o errado, entendem? Então, alguma coisa quando está fora do lugar dificulta o equilíbrio. Dificulta. Pais e mães que tratam os filhos muito de igual para igual. Não funciona. Desequilibra. Porque somos grandes frente aos nossos filhos. Também não vai funcionar uma coisa muito impositiva, muito chefe, muita autoridade. Mas qual é a tua crença a respeito de ser pai ou mãe? É que tem que ser uma autoridade tipo chefe? Aí já vem a questão da confusão de identidades. Vejam como tudo está dentro do fluxo infinito da expansão que eu vou compartilhar aqui com vocês. A gente manter as coisas no lugar, a gente vivenciar as leis sistêmicas, é a gente estar sempre olhando para os pilares e a cada situação a gente ter discernimento de pensar qual é o meu lugar nisso, qual é o meu lugar no trabalho, que função eu ocupo, qual é o meu lugar na minha família, que função eu ocupo. Quando eu estou na minha família e minha mãe me liga, qual é o meu papel? Eu não vou falar com a minha mãe do jeito que eu falo com meu filho.
Então, a comunicação, ela não diz só a respeito à personalidade, ao que cada um é, ou a pessoa apenas estar ligada à sua própria essência. Porque a gente trabalha os pilares e um dos pilares é o posicionamento, que é alinhar a pessoa com a sua própria verdade, ser fiel à sua própria essência. Legal. Mas e a minha própria essência vivendo em cada identidade que eu ocupo? É diferente. É diferente. Tem lugares que nós vamos nos expressar mais, tem lugares que não cabe a gente se expressar da mesma forma. Entendem? Então, a gente olhar, a gente já vai para um nível de crenças, que eu trago sempre aqui para vocês. O que que eu acredito que é ser uma boa filha? É fazer tudo pelos meus pais, é fazer tudo que meus pais mandam até hoje, é precisar da aprovação deles, é ouvir mais eles do que a mim mesma, depois de eu ter crescido. Isso que eu acredito que é ser uma boa filha? Será que vai trazer equilíbrio? Será que as coisas estão no lugar? Porque sim, vocês vão ser os pequenos e as pequenas frente aos pais. Mas numa constelação, quando eu digo eu sou o pequeno, mas eu cresci, muda tudo. Delimita as fronteiras. Delimita. E isso é bom, porque traz ordem às pessoas nos lugares, traz pertencimento, cada um pertencendo no seu lugar, e traz equilíbrio, porque cada relação tem um tipo de dar e receber. Esses dias eu estava falando para vocês das esferas, que a gente começa na esfera do eu. Eu, minha família de origem, eu como a criança interior, eu comigo mesma, como que eu sou, como que eu criei o meu ser para ser projetado no mundo. Nesse lugar da família de origem, eu recebo. Eu recebo, eu recebo, eu recebo até os 7 anos, absorção total. Eu formo uma visão a respeito de mim, do mundo, os rótulos a respeito das pessoas. Tem gente que nunca questiona isso, que acha que essa personalidade, o seu jeito, as crenças que ela criou de mundo até os 7 anos, gente. Qual a maturidade nós temos com 7 anos para construir uma vida a partir dessas crenças? Então, nós começamos a olhar para a esfera do eu, para essa relação onde a gente só recebe, 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 grava, cria referenciais. Aí nós vamos, crescemos um pouco e vamos nos relacionar no mundo. Aí, como que eu me relaciono no mundo? Baseado naqueles referenciais. Aí eu vou para os relacionamentos de troca, dar e receber. Se eu tô carente lá do meu relacionamento de origem e eu só quero receber, 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 ninguém é suficiente para mim, mesmo que a pessoa me dê tudo que eu quero que ela me dê. Não vai ser suficiente. Por quê? Porque eu não dou, a pessoa não se abre para receber. Não existe troca que nos mantenha próximos. Um vai se afastar. Lembram? Eu fiz tudo por esse relacionamento, por isso não deu certo. O fazer tudo é fazer tudo do seu lugar. É saber até onde ir e saber se abrir para receber. Por outro lado, tem pessoas carentes da família de origem que vêm para as relações de troca, nessa segunda esfera dos relacionamentos, que a gente troca com pessoas do mesmo tamanho, vem querendo apenas doar. Eu me dou, eu faço sempre mais. Por quê? Porque eu acho que o outro faz um favor em se relacionar comigo, porque acho que não merece receber o amor do outro. Entendem? E aí também gera afastamento. Quem dirá na profissão? Entendam por que que nós olhamos sempre para a esfera do eu, mesmo quando o assunto é trabalho e dinheiro. Porque na profissão é o lugar onde nós vamos servir, onde nós vamos doar os nossos talentos, quem a gente é e a nossa vida para gerar valor à vida de outras pessoas e isso gerar um valor em troca para nossa vida. Mas eu entrego os meus talentos a serviço das necessidades das outras pessoas. Aí que eu digo que esperar algo em troca disso não é o caminho também. Tem pessoas ainda esperando aplauso do chefe, que nem eu digo. Por quê? Porque estão carentes lá da origem.
Obviamente, nós precisamos colocar nossos limites, nós precisamos nos colocar num lugar de sermos bem tratados nos lugares que a gente trabalha, de sermos respeitados, de respeitar, entender o nosso lugar. Mas chefe não é pai, nem mãe. Entendo que muitas insatisfações e desequilíbrios nos relacionamentos estão na carência lá na esfera do eu. Claro que nós vamos esperar em troca desse servir o valor em dinheiro que a gente recebe por colocar nosso talento a serviço. Mas até aí é um grande trabalho, inclusive, de autovalorização. Fizemos uma constelação na sexta-feira individual, né, para uma pessoa, mas com o grupo de representantes. Eu repeti, por Deus, umas 5 vezes as falas. Eu tenho valor, o que eu sei tem valor, o que eu sou tem valor. Essas 3 falas. E a representante da pessoa tinha dificuldade de dizer. Eu me valorizo, o que eu sei tem valor e o que eu sou tem valor. Fechem os olhos e digam isso para vocês. Eu me valorizo. Veja como que teu corpo reage. O que eu sei tem valor. O que eu sou tem valor. Como vocês se sentem falando isso? Repitam. Eu me valorizo. O que eu sei tem valor. O que eu sou tem valor. Em mim, dá até uma travada no carrinho aqui, que nem eu digo, ó, no maxilar. Vejam como a vibração das palavras, das afirmações, das falas sistêmicas trabalham na liberação física. E é esse trabalho que vem proporcional ao equilíbrio na família. Porque todo e qualquer problema que possa estar acontecendo na tua vida, para a gente olhar para a origem, nós vamos olhar lá para o princípio de tudo. A mãe, que tem a ver com a nutrição, que tem a ver com o primeiro movimento de sucesso, que é o nascimento. A mãe e o pai juntos, que tem a ver com o momento de concepção, onde se forma uma célula matriz que se multiplica para formar esse ser humano que nós somos, com a energia que existiu no momento da nossa concepção. Essa união, que energia estava pairando no ar e nas pessoas no momento em que a gente foi concebido. Não tem como saber, né, gente? Poucas pessoas até lembram ou sabem exatamente esse momento. Na constelação nós encontramos que a pessoa tem que se encontrar com ela mesma. Essa conexão com a gestação, teu primeiro lar. Como que tu vivencia o teu lar hoje? Como que é a harmonia do teu lar? Que às vezes moram 2, 3, 4, 5 pessoas. Cada uma teve o seu momento no seu primeiro lar. 5 pessoas projetando seus referenciais em um mesmo lar. Entendem? Que eu brinco, né? Que o buraco é muito mais embaixo, eu brinco, mas é sério. Então, a harmonia familiar não é só assim, ó. Eu vou tirar uma conclusão aqui de uma coisa que tem que ser feita por mim, pelo outro, pelo outro. O errado é o outro que não sabe se comunicar, eu que não sei o quê, ou ser culpa, ou culpa alguém. Tem muitas coisas que influenciam nisso. Outra constelação que a gente fez na semana passada também, a respeito de trabalho, uma constelação empresarial. Numa empresa onde tem 5 familiares que são sócios. O que nós trabalhamos? O lugar de cada um dentro da empresa. Quem criou a empresa? Quem chegou depois? Quem já saiu? Qual é a energia de origem disso? O que se originou a mais dessa empresa? Outros ramos? Como equilibrar essas 5 pessoas? É um casamento de 5 pessoas. A sociedade em uma empresa. Para quem a empresa olha, onde tem força? Equilíbrio e harmonia. Cinco 5 formas de ver, de viver, de pensar, tem que se alinhar a um objetivo para que aquela empresa cresça pelo mesmo objetivo com a força somada de todos. Entendem? Então, assim, é bastante coisa para a gente olhar,
Porque cada um vem da sua origem com muitas expectativas e querendo receber aquilo que não recebeu em casa ou que sente que não recebeu. Porque tem coisas que gravam na gente que parece que criam um muro, mesmo que estejam querendo nos dar algo, a gente não recebe. Como que a gente desconstrói esse muro? Conhecimento, trabalho terapêutico. Tem pessoas que vêm e dizem: Ah, eu vou fazer uma constelação só, não quero fazer o acompanhamento. Tudo bem. Tu vai conseguir perceber a transformação da constelação no teu dia a dia? Ou tu vai continuar a nível de crenças e de posicionamentos tudo igual? O que que tu pensa a respeito da vida, de ti, das pessoas? Será que tu vai conseguir colher os bons frutos daquela constelação? Claro que já gera mudança, gente. Gera mudança. A gente sabe. Mas tem a nossa responsabilidade. Não de interpretar uma constelação, mas de agir em consonância com aquelas informações que estão sendo trazidas. E a gente vir se alinhando dia a dia, passo a passo, passo a passo. Depois vou contar uma novidade para vocês que é para daqui 2 meses, mas eu já quero contar. Deixa eu ver o que que vocês falaram. Ó, a Márcia Helena falou que o coração acelerou e o corpo todo arrepiou. Gente, isso é uma pequena autoconstelação. É uma fala sistêmica para ressignificar as coisas dentro de vocês, tá? Então, quando a gente, ó, vou repetir, dona Lucy, para a senhora anotar. Acredito que a gente está falando da mesma coisa aqui. Eu me valorizo, né? Ou eu tenho valor. Podem colocar eu tenho valor. O que eu sei tem valor. E o que eu sou tem valor. Eu me valorizo, o que eu sei tem valor e o que eu sou tem valor. Se todos os dias vocês acordarem, respirarem, sentirem o corpo e falarem essas 3 frases, já vai gerar uma transformação no dia de vocês. E cada vez vai ficar mais fácil falar e acreditar nisso, e sentir isso, e se posicionar baseado nisso. Aí o que que a gente faz? Quem participou do Constelar da Mente? O que que a gente faz? Acorda, pega o celular, sai correndo, já vai ver o checklist, corre pro banho, responde mensagem e não sei o que lá, e pá, 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 acabou o dia, meu Deus, nem vi nada. E parece que não fiz nada. Tava tudo tão bagunçado que parece que meu dia eu não vi passar, eu corri, mas do meu checklist mesmo, o que que eu fiz? Falta de presença. Falta de presença. Quando tu diz pra ti mesmo que tu tem valor, tu vai pensar antes de colocar teu tempo nas coisas. Porque teu tempo tem valor. Porque para trazer equilíbrio e harmonia para tua vida e para tua família, se cada um se valorizar, já é mais que 50% do caminho andado. Porque já vai esperar menos do outro. Por isso que as coisas têm que estar nos seus devidos lugares, para tudo funcionar melhor. Entendem? É gostoso ouvir o corpo, aquece, principalmente as pernas. Sim, muito bom, Marinês. Muito bom. As falas sistêmicas, elas movimentam, né? Movimentam a nível celular o corpo da gente, é uma coisa muito impressionante. Muito impressionante mesmo. Vocês têm perguntas a respeito disso? Diz que a gente está conversando, do equilíbrio da harmonia, do lugar das coisas. Eu vou explicar um pouco o fluxo agora para as pessoas entenderem melhor. Porque agora mesmo eu estou fazendo uma página nova, de um site, assim, uma página, né? Para que as pessoas entendam mais a respeito de como funcionam os atendimentos. Muitas pessoas realmente ainda valorizam mais fazer uma constelação esporádica e ficar meses sem olhar para isso, né? E tudo bem, né? Tudo bem. Não tô falando em certo e errado aqui. Tô falando do que funciona para mim e para as pessoas que estão comigo, né? As alunas que fazem os acompanhamentos tanto na turma quanto individuais. E as pessoas não conseguem entender os pilares que a gente trabalha para trazer esse equilíbrio e essa harmonia. Tu acha que vai fazer uma constelação e tudo e todos vão mudar e tu vai mudar e vai ser magicamente.
né? Eu sinto assim que muitas coisas mudam. Minha mãe mesmo fala, eu nem sabia o que a Jéssica estava fazendo. No presencial, ela deu um depoimento, né? Eu nem sabia o que a Jéssica estava fazendo e comecei a sonhar com pessoas, perdoar outras pessoas, comecei a sentir um monte de coisa. Liguei para ela e perguntei o que que ela tinha feito, porque alguma coisa ela tinha feito. Sim, mas fazer isso com consciência, o resultado é maior. Saber como se posicionar. Aí as pessoas falam, tá, mas eu vou fazer uma constelação, daí depois das outras 3 sessões, o que que eu vou fazer? Que o primeiro mês a gente se vê semanalmente. E aí o segundo mês a gente observa como estão as coisas, né? Às vezes abre outras coisas, às vezes já um mês basta. O que que nós vamos trabalhar? Gente, muita coisa. Porque aquelas raízes, aquelas origens encontradas em uma constelação é pano pra manga, gente. Dá pano pra manga. Até para a gente receber o benefício que a gente quer. Nós temos que estar preparados, porque vem transformando a nossa vida positivamente, mas aquilo é uma novidade. E para se equilibrar dentro do novo, quantas pessoas aqui já tiveram medo do novo? Ou ainda tem medo do novo? Isso é bem comum. Sentir medo, né? Até do que é melhor. Então, nós precisamos estar preparados, inclusive, para receber aquilo que a gente quer. Porque a gente quer, mas a gente, na verdade, não sabe o que é sentir e receber. A gente nem sabe de primeira se aquilo é realmente um benefício, como vamos receber as nossas curas, as nossas soluções. E vamos receber, primeiramente, no nosso lugar. Porque no nosso lugar é onde a gente cresce, no nosso lugar é onde a gente se sente com equilíbrio e a gente se comunica com equilíbrio. No nosso lugar, nós conseguimos ver as coisas com harmonia, mesmo olhando para o caos. Se tu tá no teu lugar mesmo, nada te tira dessa posição no momento em que as coisas acontecem. Eu já dei vários exemplos aqui, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, se ninguém tem perguntas, o fluxo para vocês verem melhor aqui. Ai, tá bom. Deixa eu ver se vocês estão enxergando bem aqui. Acho que sim, né? Como que funciona o fluxo? A gente olha primeiro para o pilar sistêmico, lá em cima à esquerda, ó. Constelação, encontrar a causa. Tem pessoas que vêm buscar o equilíbrio e a harmonia só aqui, só fazendo constelação. E às vezes ainda terceirizam para o constelador, se deu ou não certo. E eu vou dizer para vocês que até as pessoas que fazem só uma constelação, no mínimo umas 2, 3 semanas, assim, eu vou mandando mensagem, eu vou vendo como é que a pessoa tá, como é que ela tá reagindo dentro daquilo, se ela tá se percebendo, sabem? Porque tem que dar uma acompanhada, gente. Então, tem pessoas que ficam só no pilar sistêmico, ficam patinando em 25% da camada de cura, né? Como que a gente faz os acompanhamentos? No grupo e individuais. A gente passa pelos posicionamentos novos que a gente precisa ter à medida que encontramos o nosso lugar. Conexão com a essência, liberação das expectativas dos outros comigo, de mim para os outros. Agir em harmonia consigo, porque uma pessoa em harmonia consigo, ela é harmoniosa com os outros. É natural. Parem de levar as coisas pro lado pessoal, achando que um tá fazendo por culpa tua, o outro tá fazendo não sei o que, o filho faz para te irritar. Cada um tá sentindo do seu jeito, com o seu coração, com as suas memórias, com as suas referências. A pessoa está ou não em harmonia com ela, e ela vai agir ou não em harmonia na vida. Então, cada um tem os seus motivos e também pode encontrar o seu centro. A partir dessa harmonia consigo, aí nós vamos para a harmonia nas identidades, lá embaixo, o pilar identidade. Em cada papel na tua vida, podendo ser fiel a ti, à tua essência, aos teus posicionamentos, ao que tu acredita, aos teus valores, aos teus princípios, respeitando os valores e princípios dos outros.
mais em harmonia contigo, entendendo o teu lugar em cada lugar. Eu não tenho como ser terapeuta numa roda de amigos, num almoço de família. Num almoço de família, eu sou filha, eu sou neta, eu sou sobrinha, eu sou esposa, eu sou irmã. Eu não sou a Jéssica Consteladora que eu sou dando aula aqui para vocês. Se eu não entender minhas identidades, eu transformo o almoço de domingo numa constelação. E isso não funciona. Não quer dizer que eu não vá levar meu conhecimento para minha família, mas eu vou levar no exemplo e não querendo atender e dar aula e dar sermão para as pessoas. Não é assim que funciona. Não é assim. Se eu vou para minha identidade de amiga, querendo ser a consteladora, eu vou atender todos os meus amigos. Eu nunca vou saber ouvir. Eu nunca vou me abrir para ser ouvida. Aí ali eu tenho que ser um pilarzinho de aço que tem todas as respostas, por exemplo, porque eu sou a terapeuta. Não, ali eu sou amiga. Qual é a minha identidade? Mesma coisa no casamento. Como que vai ter harmonia se eu quiser ficar tratando o meu marido 24 horas? Vocês estão entendendo a sacada dos lugares e do equilíbrio e da harmonia? Tá ficando claro para vocês? Isso? Perguntem, gente. Eu tô explicando do jeito mais prático possível. Pra minha cabeça, né? E aí, então, nós vamos lá pro pilar autoridade. Por quê? Porque depois que eu passo por todos esses outros pilares, eu incorporo esses novos posicionamentos, esse novo conhecimento na minha vida, a ponto de que aquilo é automático para mim. Eu me torno autoridade naquilo. Aquilo ali já faz parte do meu novo ser, eu já subi um degrau. E aí é o que eu acredito para além das crenças. As crenças eu já deixei para trás, eu me aproprio de mim mesma. Não sendo a dona da verdade, não é isso. Mas entendendo o meu lugar em cada lugar, onde que eu silencio, onde que eu falo, onde que eu trago conhecimento, onde que eu não trago. Eu penso muito, até quando eu estou atendendo as pessoas, o que eu devo dizer ou não, no lugar de terapeuta. Uma vez uma aluna falou, algumas de vocês estavam presentes aqui. Ah, a Jéssica mede as palavras. Eu nunca esqueci daquilo. Porque eu examinei. Ficou, como assim mede as palavras, né? Por que será que ela está dizendo isso? Será que eu estou com uma necessidade de perfeição? Não estou querendo falar? Estou escondendo informação das pessoas? Aí é muito interessante, porque quando eu não tenho resposta, eu já peço para Deus de uma vez, peço para quem tem para dar, né? E tem que confiar daí em receber a resposta. E eu conversando com Deus, com meus mestres, digo, gente, que será que eu preciso melhorar? O que será que eu tô precisando dizer? O que eu tô escondendo, né? Aí daí veio várias respostas assim pra mim, do tipo, tu precisa compreender o nível de consciência que a pessoa tem a respeito daquele assunto, porque às vezes sim, o constelador vai ver mais a respeito da vida da pessoa do que a pessoa. Só que nós não devemos demonstrar isso. Porque o constelador não está aqui para julgar ninguém. O constelador está aqui para dar a mão e caminhar o caminho, a pessoa caminhar o caminho. Entende? E não ficar dando informação, um monte de informação para mostrar que eu sei, ou para que a pessoa perca a confiança em mim, tipo assim, meu Deus, a Jéssica tá vendo mais coisa do que eu a respeito disso. A pessoa se sente invadida. Então não é medir palavras, é ter noção. Se existe um lugar para o constelador dentro da própria constelação, quem dirá, né, em outras identidades? Tem pessoas que já se sentiram muito mal com informações que os terapeutas trouxeram. Não é nem a informação, às vezes é o jeito que é trazido. Para quem é terapeuta aqui, nós precisamos ter um cuidado. Nós precisamos ser uma pessoa que apaga o fogo, que não bota mais lenha na fogueira. Apaga o fogo. E aí nós vamos medindo os posicionamentos, não de forma manipulativa, mas de forma que vai agregar na vida da pessoa. Porque tem pessoas, por exemplo, que se vitimizam mais. Se eu passar a mão na cabeça dessa pessoa, ela vai cada vez mais entrar no lugar de vítima. Eu tenho um posicionamento com esse tipo de pessoa, para que essa pessoa cresça.
Por outro lado, tem pessoas que se chicoteiam demais, se cobram demais, eu não... Meu Deus, meu Deus, aquela coisa toda. São as vilãs, vamos dizer assim. Falando dos posicionamentos, né? Aí, com essa pessoa, a gente precisa pegar mais leve. Mas veja bem, mostra o lado bom que a pessoa tem, mostra as coisas que a pessoa já conseguiu fazer. Vamos olhar para uma coisa de cada vez. Aceite o seu lugar de ser humano. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos encontrar o meio termo disso. E por outro lado, tem pessoas que se sentem heróis, né? Que acham que são superiores, que salvam todo mundo, que não sei o quê. Para essas pessoas, o terapeuta tem que ter um posicionamento de trabalhar a humildade. Então, cada identidade tem seu lugar ou seus lugares. A gente precisa estar presente para saber. Aí vocês vão dizer que tudo isso que eu falei para vocês, então é como se eu fosse, como se eu tivesse várias Jéssicas dentro de mim. Não, é um posicionamento conectado a mim, ao que eu acredito, com presença, compreendendo como que as coisas têm que ser naquele momento. E assim é na vida da gente. Exatamente assim é na vida da gente. A cada momento, compreendendo cada lugar que a gente está, para proporcionar equilíbrio e harmonia interno e equilíbrio e harmonia externo. A Marinês, deixa eu ver aqui o que tu escreveu. Muito bom isso, parece clichê, mas me deu conta de muitas coisas. Conto que muitas vezes eu vou para esse lugar querendo ser a dona da verdade. Obrigada por esse puxão de orelha com jeitinho. Tem muitas pessoas que me falam que não gostavam de constelação porque algum familiar ou algum amigo ou alguém chegou falando assim, se achando o dono da verdade. Porque quando a gente descobre a constelação, teoria ou prática, a sensação é que a gente descobriu tudo. Sabe do que eu tô falando? É a sensação que a gente descobriu, meu Deus, o segredo da vida, a ciência divina da vida, né? Do entendimento das coisas. E é incrível. Mas tem que ter um jeito, por isso que eu digo, mostrem no exemplo, sejam essa transformação, sem falar, porque as pessoas vão perceber muito mais e as pessoas vão querer saber o que vocês estão fazendo pela transformação que vocês estão tendo. Não adianta a gente chegar toda caquética e desequilibrada querendo ensinar a constelação para os outros, sabe? Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser perfeita também, não, mas até o jeito de demonstrar a imperfeição tem um jeito, sabe, de se fazer isso. Então, que bom que tu se deu conta de algumas coisas aí. Eu também já me senti assim, sabe, Marinês? Já estive nesse lugar assim também, de querer puxar todo mundo a todo custo e vamos, e aí vem outras dores da criança de não aceitar o tempo, o ritmo, a compreensão das pessoas. Eu não cresço se não trouxer todo mundo comigo, porque como que eu vou fazer se eles ficarem lá? Então, tem muitas coisas para a gente estudar na constelação familiar. Dentro dessa ordem, desse pertencimento, desse equilíbrio, dentro desse fluxo infinito da expansão. Para mim, eu já falei para vocês, é como se existisse um vazio entre a constelação e a minha vida no início. E aí eu comecei a pensar como que eu ia fazer, porque eu comecei a ver a constelação como uma prevenção. Mas como que eu vou fazer isso, né? E aí você criou o fluxo infinito da expansão. Outros pilares para a gente trabalhar também. Para a gente se fortalecer, prevenir, para a gente. A prevenção de ter que constelar 500 coisas depois. É outra coisa. É outra coisa a gente olhar para esse fluxo, tá? Parece que eu vivo num mundo paralelo. E aí o professor Hilário fala uma coisa que eu adoro. Ele diz assim que se a gente sente que a gente está subindo de nível nas nossas compreensões, no nosso exemplo, no nosso jeito de ser, mais e mais e mais humilde a gente tem que ser para ter condições de descer a todos os níveis de igual para igual, num sentido de promover paz. Por quê? Se eu me sinto um nível mais acima do conhecimento, eu já conheço o nível de baixo. Eu entendo eles, eles não me entendem ainda.
Tô explicando de uma forma bem básica também. Mas em paz e do meu lugar, eu posso descer a todos os níveis, então, se esse for o caso, né? Então, eu comecei a observar isso também. Porque às vezes eu achava que eu sabia tanto que eu podia resolver tudo que eu, né? Meu Deus. E às vezes, sendo consteladora, as pessoas têm essa imagem da gente, né? Tem gente que fala, ah, mas tu, isso aqui que eu tô te falando também, tu, né? Tu já sabe, tu já. Sim, mas eu tenho meus sentimentos. Não é com tudo que eu sei e com tudo que eu auxilio vocês que eu sou bem resolvida. Semana passada eu conversava com uma amiga minha e eu disse pra ela, gente, eu ensinei um negócio pra uma aluna e nesse ponto que eu ensinei pra ela, ela tá melhor que eu. A gente deu risada juntas. Sério, Gé? Eu disse, sério. Isso é ótimo. E me mostra o quanto eu preciso me trabalhar, porque pensei, eu ensinei ela e eu tenho certeza que ela, pelo que ela tá me dizendo, ela tá se sentindo melhor do que eu nesse assunto. Que legal! Que ótimo, não tem problema nenhum. Não tira o valor do meu trabalho. Eu dei a mão para ela caminhar. Eu posso aprender com ela também, né? Então a gente compreender os lugares das coisas. Isso é importante, tá? Vamos lá então, vamos constelar. Se ninguém vai perguntar. Somos todos imperfeitos em constante transformação. Sim, sim. E também já conversei algumas vezes com as pessoas, né? Pensando assim que quem chega primeiro no autoconhecimento talvez estava precisando até mais. Tirar umas cascas mais grossas. Eu falo direto para as pessoas, né? Eu digo, gente, o meu marido nunca passou por um processo terapêutico enorme, assim. Nunca fez um monte de constelação. Inclusive, eu vou direto na minha religião e ele vai lá de vez em quando, sabe? E às vezes eu olho para ele assim na vida prática e eu penso, gente, algumas coisas ele já veio pronto. Eu tô trabalhando isso aqui há 10 anos. Terapia, centro espírita, não sei o quê, papapá, e conversa. E ele, pá, me fala uma compreensão, uma coisa assim. Eu penso, olha aí, ó. Por que que eu cheguei primeiro? Porque eu precisava, sabe? Então, a gente olhar para o nosso lugar assim, entender ele, né? O nosso tamanho, sem se desvalorizar, né, gente? Acredito que vocês estão entendendo o que eu tô dizendo. Vamos constelar, então. Eu quero fazer uns testes aqui hoje, né? Uns testes no bom sentido. Eu quero olhar para esses lugares de harmonia, de equilíbrio, de comunicação, de como vocês estão se sentindo com isso. A gente vai fazer com representantes, eu vou tirar umas cartinhas também. Ainda temos 16, 17 minutos para a gente trabalhar, vai dar bem tempo da gente fazer essa constelação, tá? E o que eu quero dizer para vocês também, uma coisa bem importante assim, sempre em primeira mão aqui no grupo, né? Vou conversando com vocês. Nós estamos criando um sonho que eu tenho há muito tempo de humanizar a constelação familiar. Eu digo nós porque é nós em equipe mesmo, né? Estamos criando um curso que vai ser lançado em setembro, tá? No dia 22 de setembro, que é o início da primavera, que é o início da lua nova, que acho que um momento de renovação dá tempo para a gente trabalhar bem lá, gravar as aulas, entender as entregas, como é que tudo vai funcionar. Uma coisa bem acessível para humanizar a constelação familiar, com práticas. A princípio, dentro do que está planejado, são mais de 70 práticas que vocês vão receber dentro desse curso, para que vocês possam se autoconstelar com todos os pilares do constelar da mente. Para quem já conhece constelação, para quem não conhece constelação, para quem é constelador, para quem quer aplicar nos seus pacientes. Então, assim, unindo respiração, meditação, yoga, movimento físico, né? A constelação familiar, o tarô, então nós vamos ter rituais, rituais diários, e tem toda uma forma assim que a gente está programando e construindo tudo isso. Então se programem lá, já vão pensando lá em setembro. Eu tinha essa necessidade, essa coisa dentro do meu coração, principalmente pensando nas pessoas que também não têm condição de estar fazendo atendimento toda hora, de como que a gente poderia proporcionar uma aproximação. E aí a gente vai trabalhar cada uma dessas práticas, a gente vai trabalhar dentro das leis sistêmicas, dentro das ordens da ajuda,
tudo uma conta ligada na outra. Então, gente, tá muito bonito, tá maravilhoso. Eu tava olhando assim o que já tem construído hoje, eu pensei, gente, é isso. É isso que eu sempre sonhei e não entendia o que era e faltava partes e não. E os eventos do Constelar da Mente, tanto presencial quanto online, eles fecharam assim, ou melhor, abriram a ideia, né? Trazendo todas as partes que eu sempre quis trazer, né? Mas maiores informações eu vou dando para vocês aí com o tempo. Como eu disse, agora é momento de construir, de gravar, de organizar, de ver como é que vão ser as entregas. A gente está trabalhando um tanto nisso. Organizar o Instagram para a gente poder mostrar bem para as pessoas o que é isso. Receber pessoas novas. A gente precisa estar organizado para receber pessoas novas. E então é uma honra para mim estar falando isso para vocês aqui, tá? Vamos lá. Dilene, pode entrar para representar para nós? Vou destacar a tua imagem aqui e vou tirar a minha, tá? Quem não estiver enxergando só a Dilene aqui, coloca para o lado no celular, que vocês vão conseguir enxergar. A imagem dela tá destacada, tá? Eu quero que tu te sinta, Di. Que tu te sinta, te observe, daqui a pouco eu já digo o que é que tu tá representando. Deixa eu ligar teu microfone. Pode ligar teu microfone e falar como tu tá te sentindo, faz favor. Tô me sentindo atrapalhada. Uhum. Atrapalhada. Uhum. É, tipo, tava dormindo ali, né? Sentada. Tava só. Mas agora parece que eu tô me sentindo atrapalhada, agitada, com a mente a mil, assim. Uhum. Não tava. Sim. Fecha teus olhos um pouco. Todos podem fechar os olhos um pouco, alinhar a coluna e respirar. Trazendo um centramento, sentindo os pés no chão, desse alinhamento entre a terra e o céu e a terra, passando por dentro do centro de cada um, respirando, trazendo a presença do equilíbrio e da harmonia interno. E quem traz isso é a presença. Abrindo mão de todo o barulho, de toda a bagunça, de tudo que não está aqui agora. Ficando com o que é e com o que está aqui agora. Bem devagarinho, no seu tempo, cada um vem abrindo os seus olhos. E olhando para a Dilene, que está representando cada um que está aqui. Muda alguma coisa? O Mudou, mudou. que que Eu Me, aconteceu? me, me sinto mais alinhada. Tava talvez perdida por tantos pensamentos assim, e agora, assim, quando fez o alinhamento, assim, me senti mais presente, Uhum, mais, mais presença de mim mesma no aqui e agora. uhum. Nós respiramos muito menos de 1 minuto. Vejam o valor que tem isso. Nós alinhamos menos de 1 minuto. E tudo mudou. E o Deni, pode entrar para representar o número 2. Já vou contar para vocês o que que ela representa. Mesma coisa, quem não estiver enxergando a Adi e a Yudeni, no celular é só colocar para o lado que vocês vão conseguir enxergar. O 1 e o 2. Di, como é olhar para a Yudeni? É bom, ela é uma presença forte, Uhum, me traz equilíbrio. sim.
Uhum. Tu consegue focar e colocar tua energia nela, né? Sim, Entrada. me traz postura. Uhum. Muito bom. Aí o Denis tá representando a família, a vida, a vida da família, a convivência familiar. Eu centrada dentro da minha família. A família se torna grande, me traz força. Olha todas as informações que a Di trouxe. Mais alguma coisa, Di? Com a presença dela, me traz isso que tu falou, presença, equilíbrio, força. Para mim, me traz mais vida, me traz mais vida, Uhum, uhum. mais saúde. Sim. A partir de um olhar mais centrado e harmônico, eu vejo harmonia e grandeza. Olha as coisas que nós conversamos hoje. E o Denis, como que tu tá? Agora eu tô bem. Uhum. Tô bem, tô tranquila, tô firme. Mas um pouquinho antes de você chamar de eu tava mais ou menos do jeito que ela falou que estava se sentindo, ali. Atrapalhada? Bem atrapalhada e assim, o corpo inquieto, parece que eu não me cabia ali. Era muitas coisas, muitas eu aqui dentro. Sim. Uhum. E aí, a hora que você pediu para eu entrar, que eu fechei o olho um pouquinho e só respirei, parece que o corpo, parece que pegou a coluna e pôs ela assim, retinha, assim. Sim. Ótimo. Mais alguma coisa que vocês queiram dizer, as representantes? Não, Uhum. Tô bem aqui, tô me sentindo bem. Uhum. Muito bom. Isso não quer dizer que não hajam coisas a serem equilibradas dentro de uma família. Isso quer dizer que a gente perde força quando a gente age em desequilíbrio frente às coisas que a gente tem para resolver. E que respirando 30 segundos e se centrando, que eu nem fiz uma meditação guiada, eu fiz um centramento. Lembrei que existe um eixo entre a terra e o céu e a terra, que passa por dentro do teu centro e tudo mudou. Parece mágica, né? Quantas vezes a gente pode fazer isso em um dia? Dentro das nossas necessidades, para que a gente olhe para as situações e elas nos tragam força e grandeza e não sejam um obstáculo na nossa vida. Obrigada, Di. Obrigada, Yudeni. Eu quero fazer um exercício agora, nesses últimos 6 minutinhos. Deixa eu só renomear vocês. Voltem para os seus lugares. Fiquem com o que é de vocês que é leve. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Ai, ótimo. Eu quero que vocês, cada um aí, pense em uma ou duas identidades que ocupa, que está precisando de mais equilíbrio e harmonia. Por exemplo, eu não estou me sentindo em equilíbrio e harmonia com os meus pais. Não necessariamente só na convivência, tá? Às vezes os pais até já se foram e tem coisas dentro da gente. Então, no meu lugar de filha, eu tô precisando de mais equilíbrio e harmonia. No meu lugar de esposa, no meu lugar de mãe, no meu lugar de amiga, no meu lugar de profissional, né? Então, observem uma ou duas identidades que vocês estão precisando de mais equilíbrio e harmonia. Respirem bem fundo. Observem as características que incomodam e atrapalham vocês nessas identidades. O que que vem para ti aí? O que que é incômodo de olhar nessa ou nessas identidades?
e digam internamente ou em voz alta: por favor, me mostre com clareza o que eu preciso ver disso, o que eu preciso aprender com isso e o que eu devo fazer. Recebam, inspirem, se inspirem. E a resposta vem e vem de forma bem clara, nem sempre como a gente está imaginando, mas a orientação vem. Como que tu pode ver essa situação de forma positiva? Como que essa situação te traz grandeza? Como que tu pode surpreender tu mesma e as pessoas com ações diferentes que vão te trazer resultados diferentes? Ações mais equilibradas, mais centradas, mais conectadas ao teu coração. Quem quiser anotar, pode anotar. E prestem bem atenção, porque tem momentos que a solução ela é tão simples que está sujeita a ela passar despercebida. Meus professores falam, é tão simples que às vezes a gente se perde. A gente perde a informação. Porque pensa, mas não me conectei, né? Isso aqui nada a ver, não sei o quê, né? Confiem, confiem. No meu caso, o que tem vindo muito desde o início desse ano é ouvir mais do que falar. Você sabe que eu gosto de falar, que o meu trabalho é falar, para mim isso é um desafio. Eu gosto de falar. Mas, gente, de janeiro até aqui, né, são mais de 6 meses. Vocês não têm noção de quantas vezes isso resolveu minha vida. Ouvir mais do que falar. Uma solução tão simples que podia ter passado despercebida. Às vezes a gente cria um monstro, a gente cria um problema, a gente cria um monstro. Na verdade, a gente cria uma visão a respeito de um fato que se torna um monstro, né? A visão se torna um monstro. O fato é o fato. E a solução é tão pequena que se passa despercebida. Eu quero que vocês se conectem a essas respostas que vocês receberam. Alguém tem dúvida da orientação que recebeu de si e da orientação que recebeu dessa pequena constelação que a gente fez? Grandiosa, né? Mas pequena, vamos dizer assim. Isso é que eu chamo de humanizar a constelação. Não adianta a gente fazer milhares de movimentos com 10 representantes e isso não surtir nenhum efeito na nossa vida, na nossa prática. Então, pequenas intervenções, pequenas constelações, uma construção diária, um centramento, lembrar disso no momento que precisa, é o que transforma a vida. O simples e básico muda a tua vida para melhor. Nas duas situações veio: pare de tentar controlar. Volte e veja do seu lugar. Chave. Anota isso, Eudeni. Anota isso. Porque isso está dentro também do ouvir mais, ficar no seu lugar, né? E escolher onde a gente quer se enfiar, que nem eu digo. Porque eu, pela minha língua, eu me enfiava nos lugares assim que depois para sair, gente do céu, coragem. Vamos pensar antes, que é mais, tem mais sabedoria. A Juliane tá rindo ali, mas é verdade, né, Di? Muito bom. Gente, por hoje aqui do nosso grupo é isso, tá? É um prazer estar aqui com vocês. É sempre um prazer estar falando mais do meu trabalho, do que eu acredito, trazendo clareza para vocês. Se alguém ficou em dúvida com alguma coisa, converse comigo. Vamos conversando. Se alguém quiser compartilhar o que sentiu, o que, né, clarear mais alguma coisa, conversem comigo. Eu gosto de trocar uma ideia com vocês, tá?
Muito obrigada por estarem aqui mesmo. Gratidão. Stephanie, não contei tudo, né? Contei bastante coisa, mas não contei tudo, né? Quarta, a gente tem reunião de alinhamento do curso, mas o esqueleto mesmo já tá pronto, né? O mais importante já tá pronto. E. Ai, tá muito bonito, gente. Coisa boa. É um filho também, né? É um filho. Coisa boa. Beijão, Luísa, obrigada. Nós vamos seguir aqui com o nosso grupo de constelação, tá? Para quem quiser vir fazer parte desse grupo também pode vir. Perguntem, tá? Quem tem interesse, que é aí onde vocês podem abrir o microfone, conversar, constelar temas individuais ou constelar um tema do grupo. A gente vai trabalhando de acordo com a necessidade. Tem o suporte de WhatsApp também. Então conversem comigo, quem estiver querendo saber mais, tá bom? Beijão!